Nos abençoe. Vamos continuar. Estamos trabalhando alguns passos bíblicos para a restauração da comunhão. Então hoje nós vamos continuar nesses passos bíblicos. É uma caminhada, né? Se você observou, é uma caminhada. Alguns passos importantes, alguns passos desafiadores. É muito difícil, né? Se você está sendo crítico com relação a tudo que tem sido exposto aqui, você certamente está chegando à conclusão de que é muito difícil você manter a comunhão na igreja, e é muito difícil você, como os estudos agora estão nos propondo, né? É muito difícil manter a comunhão, restaurar a comunhão quando a comunhão é quebrada. É lógico que tudo fica mais fácil quando o ambiente é mais saudável, principalmente emocionalmente falando, porque nós vamos encontrar muitas dificuldades no seio da igreja para restaurar a comunhão, porque nós temos muitos irmãos com problemas emocionais, e aí vai ser uma luta meio desigual. Mas em um contexto de normalidade, se nós seguirmos esses passos, em um contexto de normalidade emocional, nós vamos conseguir ter vitória, né, nesse processo de restauração. Então a gente já viu que antes, né, para nós restaurarmos a comunhão com alguém, antes de nós termos uma conferência de paz com essa pessoa, nós precisamos conversar muito com Deus, né? Fale com Deus antes de você falar com a pessoa. Nós já vimos também que não podemos deixar que outra pessoa tome a iniciativa, que nós temos que ser proativos e tomarmos a iniciativa para resolver o conflito, porque quanto mais tempo o relacionamento é quebrado ou fica quebrado, mais difícil é de reconstruir essa ligação. E na última quarta-feira nós vimos que nós temos que ter compaixão não só do indivíduo, porque às vezes é difícil ter compaixão do indivíduo, porque o indivíduo, às vezes, ele é uma pessoa muito difícil. Então, a estratégia tenha compaixão do sentimento que faz o indivíduo, ou faz com que o indivíduo haja daquela forma, né? Como eu disse, talvez problemas sérios, emocionais, levam algumas pessoas a serem do jeito que elas são. E aí vai da parte mais madura de reconhecer isso, de entender isso e, através da maturidade cristã, tentar resolver esse conflito, ou seja, tendo misericórdia e compaixão dos sentimentos da outra pessoa ou da parte envolvida. Hoje nós vamos ver mais 2 passos, tá? Primeiro, então, e eu quero partilhar com você, né, o que seria o 4º passo da nossa jornada: confesse a sua parte no conflito. Confesse a sua parte no conflito. Quando nós quebramos a comunhão com alguém, dificilmente, irmãos, nós também não erramos. É lógico que existem ocasiões aonde uma pessoa só é culpada, existe. Mas na maioria dos casos, a comunhão nunca é quebrada de uma maneira unilateral, na maioria dos casos. Então, se você quer de verdade restaurar a comunhão, uma arma poderosa é você já chegar e, na conferência de paz que você vai ter com essa pessoa, você confessar a sua parte no conflito. Você pedir perdão para aquela pessoa. Isso vai ter grandes benefícios, de verdade mesmo. Se você quer mesmo restaurar, né, você deve começar admitindo seus próprios erros. Você talvez saiba os seus erros. Talvez você já tenha consciência dos seus erros. Então, se você tem consciência do seu erro, ali, nessa conversa, nesse momento de diálogo, já comece pedindo perdão. Comece dizendo para a pessoa: olha, eu quero aqui já, né, nesse primeiro momento, confessar que eu errei com você.
eu errei com você assim, 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 assado. Não é à toa, irmãos, que Jesus disse para a gente lá em Mateus capítulo 7, versículo 5, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você vê que a figura aí, ela ilustra bem o que a gente quer colocar. Jesus foi muito inteligente quando ele disse: olha, você pensa que você está enxergando bem quando você está olhando para o seu irmão, mas eu quero dizer para você, tem um probleminha aí. Tira a viga que está no teu olho. Por quê? Porque depois que você tirar a viga que está no seu olho, você vai conseguir enxergar melhor. Aí sim você vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, quando você se dispõe, já nessa conversa de paz, você já num primeiro momento, você chega, abre o coração e você pede perdão. Pede perdão. Se você não sabe aonde você errou, você diga para a pessoa assim: olha, eu quero pedir perdão para você se por acaso eu errei com você nesse processo. Porque talvez você não vai enxergar. Sabe por que você não vai enxergar? Porque a trave é muito grande no seu olho. E talvez você não vai enxergar aonde você errou no conflito. E talvez a outra pessoa, ela vai dizer: olha, eu te perdoo, porque você me fez isso e aquilo. E aí você vai descobrir que lá naquele relacionamento quebrado, tem do outro lado alguém também sofrendo, porque você também errou com ela. Talvez você não se tocou que errou, mas você errou. E talvez você nem tenha errado tanto, mas a pessoa interpretou alguma coisa na sua vida, na sua conversa, no seu estilo de vida, ou no momento ali da confusão que existiu entre você e ele então vai jogar para fora: olha, é verdade, você errou comigo quando você falou assim, assado. E aí você vai parar e falar: nossa, eu não pensei que isso tinha magoado a pessoa. Então por isso que Jesus falou: olha, antes de você se preocupar em apontar o erro do outro, comece a olhar para você e veja se de repente você não está errando. A ideia que eu acho que é interessante, que o autor traz para a gente, o Rick Warren traz para a gente, ele fala assim: chame uma terceira pessoa, tenha uma conversa com uma pessoa alheia ao problema, e converse com ela e fala assim: olha, aconteceu assim, assim e assim com um irmão aqui, e eu estou com o relacionamento quebrado. E conversa com um terceiro que não tem nada a ver com o peixe, e pergunta para ele: você acha que eu errei de alguma forma? Você acha que eu errei de algum jeito? Abra o coração para essa terceira pessoa que não está envolvido no problema. Quem sabe essa pessoa, porque a gente, eu e você, nós temos pontos cegos, não temos? A gente às vezes não consegue enxergar tudo. Se você traz uma terceira pessoa e você explica o que aconteceu para essa terceira pessoa, e você pede para ela orientação: escuta, você acha que de repente eu errei nesse processo com o meu irmão aqui? Porque o nosso relacionamento está quebrado hoje, mas eu não sei se eu errei. Olha, aconteceu assim, assim, assado, eu fiz isso, ele fez isso, aconteceu esse desdobramento, aí eu fiz mais isso, ele fez mais isso e tal. Você acha que eu errei? Aonde eu errei? Pega uma pessoa que é de sua confiança, e quem sabe essa pessoa vai dar um susto em você. Quem sabe ela vai dizer: olha, eu acho que você errou. E de repente ela vai dizer: olha, eu acho que você errou nesse ponto aqui, ó. É mais um subsídio para você chegar na conversa de paz com a pessoa, e você abrir o coração com a pessoa e dizer para ela: olha, eu não tinha me apercebido disso, mas eu quero dizer para você que eu cheguei à conclusão de que eu errei com você aqui. Quando você faz isso, eu quero crer que as portas dos céus, elas se abrem de uma maneira diferente nessa negociação, e as coisas vão acontecer de uma forma diferente. A outra coisa, além de você trazer uma
terceira pessoa no processo, ore a Deus. Ore a Deus, porque a Bíblia fala que todos nós temos pecados. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então, irmãos, às vezes a gente pensa que não tem uma dificuldade, pensa que não colaborou para o laço romper. A gente pensa, porque às vezes a gente tem um alto grau, né? O conceito nosso, de nós mesmos, ele é muito grande, é muito elevado. A gente acha que os outros erram, mas a gente acha que nós não erramos. E a Bíblia vai dizer, olha, todo mundo tem problema, todo mundo tem pecado. Então, a primeira dica é, chame um terceiro de confiança. A segunda dica, e talvez muito mais importante do que essa, é, ore a Deus. Ore a Deus e pergunte, Senhor, nesse processo, eu errei? Eu errei, Senhor, porque se eu errei, eu preciso que o Senhor me ajude. A forma com que a gente lida, irmãos, com resolução de conflitos, a forma, às vezes ela causa problemas ainda maiores. Às vezes você vai querer fazer uma conferência de paz, isso é muito comum dentro de casa, muito comum dentro de casa. Talvez a gente tenha mais tato para trabalhar uma restauração de irmão da igreja para com o irmão da igreja do que entre família. Porque entre família a gente quer resolver meio rápido, porque você vê o indivíduo todo dia lá, né? Todo dia, daí fica aquela coisa, aquela pressão, até que você às vezes faz as coisas meio na louca. Você ora menos, você ora ou nem ora às vezes, você não busca se assessorar com ninguém, você acaba se atrapalhando e daí você vai para uma conferência de paz com quem está de repente marido e mulher, vai para uma conferência de paz e aí a forma com que você tenta resolver o conflito, ao invés de ajudar, o que acontece? Piora. E isso acontece dentro da nossa casa. Você acha que não vai acontecer de irmão para irmão? Vai acontecer, irmãos. Aí que entra uma coisa maravilhosa que os casais deveriam fazer mais, né, para manter a harmonia no lar, que é a questão desse primeiro tópico. Confesse o seu erro no processo. Confesse a sua parte no conflito. A confissão, ela é uma ferramenta poderosa, irmãos. Porque quando você chega diante da pessoa que você está tendo problema, e você admite de uma forma muito humilde que você errou, sabe o que acontece? Você desarma a outra pessoa. Você desarma na hora, porque ela não está esperando isso. Nessa conversa de paz, a outra pessoa está esperando o quê? Um embate. E quando você chega ali e de repente você confessa o seu erro, você de uma forma humilde, você fala assim, olha, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu errei com você. Você desarma a outra pessoa. Ela já começa a te tratar de uma forma totalmente diferente. Se você fizer isso, isso é uma questão de inteligência, isso é uma questão de maturidade, isso é uma questão de autoconhecimento espiritual, isso é uma questão de entender quem nós somos diante de Deus, porque nós podemos estar errados, sim. Então, não dê desculpas, não transfira a culpa para ninguém, porque às vezes a gente tem esse costume, né? Vai fazer a conferência de paz, e ao invés de você chegar e confessar o erro, o que você fala? Você põe a culpa em alguém. Sabe o que é, irmão? Olha, aquele dia que a gente conversou, eu estava muito nervoso, porque eu briguei em casa. Então o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está colocando a culpa no outro. Não, a culpa não é minha. A gente é expert em fazer isso. É expert. Sabe o que é? Eu briguei em casa, eu estava nervoso, e aí a gente conversou aí na igreja e tal, e aí porque eu estava meio nervoso e tal, não sei o que. Isso não funciona. Isso não ajuda.
Não ajuda em nada. O que ajuda é você chegar diante da pessoa e falar assim: olha, eu errei com você. Eu errei com você. Não vou transferir a culpa para ninguém. Eu não vou ficar dando desculpa. Eu só vou confessar. E isso vai ser suficiente. Vai ser suficiente para que o início dessa conversa de paz, para que o início seja muito abençoador. Então, aceite a sua responsabilidade, peça perdão pelos seus erros, porque certamente isso vai ser abençoador. Esse é o quarto passo. Vamos para o quinto. Quinto passo: invista contra o problema, não contra a pessoa. Outra questão que a gente tem que ter muita maturidade: separe as coisas, separe o indivíduo do problema, porque você está ali na conferência de paz para resolver o conflito. Você não está ali para apontar o culpado, não está ali para achar de quem é a culpa nesse processo. Você está ali para resolver o conflito. Então a ideia central é: invista contra o problema, não contra a pessoa. Entenda que na coletividade, sempre uma hora ou outra, nós vamos ter questiúnculas, nós vamos ter probleminhas aqui, probleminhas ali. Eu não posso olhar para você. É aquela história de pecado e pecador, irmão, né? Nós abominamos o pecado, mas a proposta que nós temos dos céus é de amarmos o pecador, não é isso? Eu abomino o seu pecado, mas eu amo você. Essa é a postura bíblica. Então, se você trabalha nessa ótica na sua vida, automaticamente você vai investir contra o problema, não contra a pessoa. O seu problema não é com a pessoa, o seu problema é com o problema que a pessoa te causou. Então, tente trabalhar nessa ótica. Na solução de conflitos, às vezes a maneira com que você fala é tão importante quanto o que você fala. Então, se você vai investir contra o problema e não contra a pessoa, você não vai ter nenhum interesse em querer bater na pessoa. E aí a figurinha aí ilustra muito bem. O indivíduo está usando as palavras para bater, para agredir a outra pessoa, certo? Essa é a proposta da ilustração. A maneira com que você fala é tão importante quanto o que você fala. Então tem que ter tato, tem que ter jeito, tem que ter sobriedade, tem que ter muito fruto do Espírito, para você, com muita calma, paciência, longanimidade, paz, você chegar diante da pessoa que é o causador do conflito às vezes, e você não usar as palavras para agredir aquela pessoa. Aí está um verso bíblico que ajuda a gente nesse momento, né? Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma ou branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu não quero ganhar um inimigo na minha conferência de paz. Eu quero reatar a minha comunhão. Para eu reatar a minha comunhão, eu preciso ter palavras doces. Eu preciso ter palavras calmas, que vão desviar o furor. Não palavras que vão ainda suscitar a ira na outra pessoa. Tudo é muito simples. Aparentemente, todo mundo sabe disso, né? Mas aí é só você lembrar dos conflitos familiares dentro de casa, né? Os conflitos familiares que nós temos, nós não conseguimos aplicar isso aí. Então, por mais que você fale assim: ah, pastor, eu já sei isso aí, eu sei Provérbios 15, primeiro decor, eu sei, mas você vê como é que é difícil a aplicabilidade disso, porque nos seus conflitos internos lá dentro da sua casa, nem sempre você consegue fazer isso. É uma realidade, é uma informação que você já tem, você sabe que aquilo é bom,
você confia de que a palavra tem a razão, mas às vezes a maneira com que você fala, ao invés de ajudar, atrapalha na resolução do conflito. Então, quanto mais manso, melhor, né? Quanto mais calmo e mais doce, melhor. Se você falar de uma forma ofensiva, a pessoa vai se fechar totalmente, vai se defender de você e você vai perder aquela oportunidade de reatar a comunhão. Mais um texto aqui para a gente, Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Quem fala com equilíbrio promove a instrução, ou seja, ele consegue educar o outro, ele consegue passar uma verdade para o outro, ele consegue ensinar o outro, aquele que fala com equilíbrio, o sábio de coração. Sabe, nem todo mundo tem condições de dizer, eu sou sábio de coração, né? Eu volto a dizer, talvez você fale assim, não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, mas às vezes você não é. Pegue o seu relacionamento dentro de casa, que lá vai ser a prova, se você tem um coração sábio, se você é uma pessoa equilibrada, porque dentro da sua casa é que você mostra quem você é de verdade. Veja como você resolve os conflitos familiares. Qual é o tom da sua voz? O que você usa? Qual é a sua argumentação? Se você é uma pessoa que assimila o golpe e rebate com amor, porque ali em casa você mostra exatamente quem você é na resolução dos conflitos. Então não dá para você esperar que você vai fazer a coisa certa com um terceiro, se você não faz a coisa certa com alguém que está ali dentro da sua própria casa. Então começa a refletir, porque, sabe por quê? Nós às vezes nos auto-enganamos. Nós lemos o versículo aí, fala assim, não, eu tenho equilíbrio nas palavras, eu tenho. Mas se você lembrar da última vez que você brigou em casa, você vai descobrir que você não tem. Que você só está falando que você tem. Mas na verdade a realidade vai dizer para você, não é assim não. Lembra da última vez que você brigou com a esposa? Lembra da última vez que você brigou com o marido? Lembra da última vez que você brigou com seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe? Você vai descobrir que talvez você não tenha equilíbrio nenhum. E aí como que você vai promover a educação, o ensino, a instrução para outra pessoa, se você não tem o equilíbrio que a Bíblia propõe para a gente? A gente nunca é persuasivo, irmãos, quando a gente tem uma fala áspera. É muito difícil. No ambiente eclesiástico a gente enxerga isso. Se você tem um pastor de palavras muito duras, muito ríspidas, e que ele é assim o tempo todo, ele não consegue ensinar muito o seu rebanho. Ele não consegue. Eu me lembro de uma piadinha no meio pastoral, de que um dia o pastor pregava, como sempre, muito duro, batendo, e uma senhora na porta, falando assim, olha pastor, o senhor está certo, olha, tem que tosquiar a ovelha mesmo, tá? Mas ó pastor, é só uma vez por ano. Só uma vez por ano que tosquia a ovelha. Nos outros períodos faz outra coisa. Então tá certo em tosquiar, mas não dá para tosquiar todo dia, meu filho. Por quê? Porque isso não é produtivo. Isso não ensina. Isso machuca. Isso só deixa a gente para baixo. Porque se todo dia você está lá martelando, como é que está o coração da outra pessoa? O que a outra pessoa que está ouvindo você, ela está se sentindo? Como ela está se sentindo? E às vezes você acha que só porque você é dono da razão e está corrigindo com o coração propenso a fazer com que a outra pessoa melhore, porque quem corrige está com essa ideia na cabeça,
Mas você corrige, e você não faz mais nada. O que vai acontecer? Essa pessoa vai trabalhar na defensiva com você. Né? A primeira vez ela escutou, a segunda vez, a terceira, a quarta vez ela já... Não, deixa o cara falar aí, deixa ele quieto. Quem fala com equilíbrio, esse sim promove educação, instrução. Ele ensina através do equilíbrio. Último texto que eu quero deixar com os irmãos, tradução Nova Versão Internacional, ou melhor, não é NVI não, tá, irmãos? Errei aí, é NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu não sei porque que eu coloquei NVI ali, eu estou tão acostumado com a NVI que é por isso que... Mas na folha aí dos irmãos está certinho, tá? É a tradução nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4, 29. O texto fala por si só. Ele é muito mais do que poesia. Ele é um ensino categórico, catedrático. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Se você atrelar todos os passos a esta postura, todos os passos, daqui a pouco a gente vai elencar os 5 aqui até agora. Se você trabalhar tudo isso e você tiver a habilidade para fazer com que o seu encontro de paz seja regado de palavras amorosas, de palavras que vão não magoar e ferir o coração da outra pessoa, mas ensinar o coração da outra pessoa, você pode ter certeza absoluta que essa comunhão ela vai começar a dar sinais de recuperação rapidamente. Eu não tenho dúvida disso. Bom, para concluir, vamos repassar aqui tudo que a gente viu, os nossos 5 passos por enquanto. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Ore muito. Não vá para uma conversa de paz sem você ter a ideia clara de Deus, que já é o tempo. Tem gente que precisa mais tempo do que outros, tá? Então não trate todo mundo do mesmo jeito, porque gente é diferente. E tem irmãos que você vai ter que orar meses, talvez até anos para você ter uma conferência de paz com aquela pessoa. Então ore, tome a iniciativa, não fique esperando que a outra pessoa faça alguma coisa, vá você, tenha compaixão pelo sentimento dos envolvidos e hoje confesse sua parte no conflito, desarme a pessoa, dizendo para ela que você não é melhor que ela, que você também é, porque ela sabe que ela errou, ela sabe. E ela, nessa conversa de paz, ela vai imaginar, ele vai vir aqui para apontar o dedo na minha cara e dizer, você errou. Quando você chega e diz, eu quero pedir perdão, você já desmonta toda aquela barreira que ela construiu, e a conversa vai fluir melhor. E a outra coisa, invista contra o problema, não contra a pessoa. Tente fazer essa separação, porque isso vai ser muito abençoador. Só faltam mais 2 passos. Dentro da ótica que o livro propõe, só faltam mais 2 passos. Mais 2 passos e a gente chega no final, dessa caminhada, se é que eu posso assim dizer, que vai ajudar você no processo de restauração de comunhão. Como eu disse, irmãos, e aí eu encerro com essa palavra, não é fácil.
fácil seria se nós trabalhássemos num ambiente de total normalidade, ou seja, 2 pessoas convertidas, 2 pessoas maduras, espiritualmente falando, 2 pessoas equilibradas emocionalmente falando, e aí esses passos aí seriam dados muito rapidamente, ia resolver o conflito assim, de uma maneira muito tranquila. E o problema é que com esse tipo de gente você não tem problema, certo? Com gente equilibrada emocionalmente você não tem problema, com gente convertida de verdade você não tem problema. A maioria dos problemas parte de gente emocionalmente instável, de gente que tem problema espiritual, de gente que tem problema de herança familiar, que não foi tratada, gente que está carregado de problemas, gente que é um problema por natureza. E aí então, você tem que ter muito equilíbrio, muita maturidade, porque Deus, eu entendo, assim como o apóstolo Paulo falou assim, olha, nós que somos os fortes na fé, devemos tratar os fracos assim, 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 assado, né? Ele dá uma dica para a gente, olha, tem gente que precisa de uma orientação diferente, tem gente que precisa de um trabalho, um extra, tem gente que precisa de uma tolerância extra. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é prazeroso fazer isso, porque não é. Eu confesso para você que como pastor, é muito difícil, porque hoje você está com um aqui, amanhã você está com o outro lá, o mês que vem você está com mais um ali, aí você chega que nem eu, tem 20 anos de estrada, chega um momento que você está cortando volta desse povo, certo? Você está falando, o cara aqui é problema, ele está para cá, eu vou para lá, de uma forma natural, porque você quer se proteger. É por isso, irmãos, que Deus nos chamou para ser igreja, e às vezes é você quem vai trabalhar no coração do irmão, nem sempre só o pastor, porque quando é uma pessoa só que tem que chegar lá, apagar um incêndio, que a gente sempre fala, que o pastor é meio bombeiro, pastor apaga um incêndio aqui, daqui a pouco apaga um incêndio lá, apaga, e vai tentando trabalhar. Mas se a igreja toda cria esse ambiente e começa um a cuidar do outro, um a trabalhar com o outro, um relacionamento aqui, os 2 lá se resolvem, nem precisa a igreja se envolver com isso, e tudo isso vai gerar uma bênção assim, extravagante, que vai extrapolar. Por quê? Porque vai abençoar a igreja num contexto geral, não só os 2 irmãos lá que tiveram problemas, vai abençoar a igreja como um todo. O ministério pastoral vai ser mais tranquilo, porque os irmãos já não precisam mais chamar aí no gabinete pastoral para resolver as coisas a 3. Por quê? Porque eles têm maturidade para resolver a 2. E aí a igreja sofre menos, com certeza. Que Deus abençoe. Na semana que vem nós vamos trabalhar o 6º, ou quem dera o 6º e o 7º passo. E aí nós encerramos esses passos bíblicos para a restauração da comunhão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida.